Olá, bem-vindo para mais uma entrevista. Eu me chamo Wilson Rogério, do canal Desmistificando William Branham, e dessa feita vamos entrevistar o pastor Simon Chiveka. O pastor Simon é do Quênia, aceitou a mensagem do reverendo William Branham, o profeta da mensagem, em 1989, quando ele tinha 18 anos. Atualmente ele tem 52 e foi pastor da Igreja Assembleia de Deus Luz do Entardecer. Hoje, o nome da igreja leva-se o nome Assembleia de Deus Luz Eterna. Bom, pastor Simon, em 1997, foi ministro integral da mensagem. Hoje, ele vai nos contar os motivos que levaram ele a sair da mensagem. Por favor, antes de qualquer coisa, curtam, comentem, repliquem o nosso vídeo para ter mais alcance. E agora, Deus vos abençoe. Vamos para a entrevista. Hello, everyone. I'm Aldony. I'm here with Wilson one more time and the pastor, Simon Chiveka. Welcome you all. Mr. Chiveka, or Simon Chiveka, is a pastor of Elah, which was once called Evening Light Assembly, but is now Eternal Light Assembly. He became a believer in the ministry of William Branham in 1989 when he was 18 years of age, and now he's 52 years old. He began preaching in 1997, became a pastor of a Message church in 2002, and now he's a full-time ministry. Hello, Mr. Chiveka. Welcome. Thank you so much. I appreciate it. Pastor Simon, como o senhor ficou sabendo da mensagem de William Branham? So, Mr. Simon, how did you find out about William Branham's message? Yeah, this was 1989. Thank you so much for the question. That was 1989. Oh, bem, foi em 1989. And I had been saved in a Pentecostal church. Ele disse que ele se encontrou numa das igrejas, numa igreja pentecostal. And I had a man who was a friend of my cousin, that started speaking about William Branham while we were out in a crusade. E quando ele estava numa cruzada, ele ouviu um amigo de um primo dele falar sobre o William Branham. And I came to discover there is something that we're calling Elijah of Malachi 4 had come to the earth. Ele disse que ele encontrou, né, ele ouviu falar sobre a queda de Elias, né, e daí ele se interessou. So they told me that this prophet of Malachi 4 is William Marion Branham. And then I wanted to know more about this man. E ele disse, né, que ele descobriu que esse profeta ao qual ele se referia, né, o que ele citou anteriormente, era William Branham, e ele queria saber mais, ele já tinha ficado interessado. I was introduced to the church. Ele foi introduzido à igreja. And the first thing I was told was baptism in the name of the Lord Jesus Christ. E a primeira coisa que ele foi ensinado foi o batismo em nome de Jesus Cristo. And that's how I came to know William Branham. E foi assim que ele conheceu William Branham. Pastor Simon Chiveka, qual foi o maior impacto que a mensagem trouxe em sua vida? So, Mr. Simon, what was the biggest impact that the message brought to your life? What I would call the greatest impact in my life is when I was given a book written or preached by William Marion Branham. It was called God's Chosen Place of Worship. Ele disse que um livro de William Branham, né, foi o que iniciou, né, foi o que trouxe o maior impacto a ele. Seria o lugar, né, esse livro eu não pesquisei, seria o lugar onde o escolhido de Deus prega. Okay? Right? Not break up, worshipped. Yes? You know, like... adora, yes. I'm yeah. Sorry. Ele disse que... yeah, lugar. Ele disse o lugar onde ele adora. Yeah, I'm sorry. Exactly. Yeah. Onde o escolhido de Deus adora. Yes. And in that book, Branham was emphasizing
that there is no any other God but the Lord Jesus Christ. Nesse livro, Branham enfatiza, né, que não há outro Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. And he said that the baptism must be done in that name, and he proved it by the scriptures. E ele diz que o batismo deve ser feito sob esse nome, né, e que tudo isso é provado pelas Escrituras. And that is the impact, because I realized, I came to realize there is no any other God but the Lord Jesus Christ when I was reading that book. E esse foi o maior impacto para ele, né, porque ele chegou à conclusão que não havia nenhum outro Deus, né, a não ser o Senhor Jesus Cristo, quando ele teve acesso àquela leitura, àquelas Escrituras, né. The reason why it impacted me, it is because I was raised up in a Catholic church that believed in three gods. So this was a new thing to me. Ele disse que o que tornou isso também um grande impacto foi que ele foi criado na Igreja Católica, né? Então ele acreditava na questão das três divindades, né? O Espírito Santo, né? Que se dividia em três deuses, né? A Trindade. Isso, três divindades. I remember that time I really cried. It was in the night. I really cried because I came to know the person that died for me is the very God that created the heaven and the earth. E ele, após ler isso, ele, naquela mesma noite, ele chorou, né, porque ele agora entendia, né, que a pessoa, né, que o havia salvo foi aquela mesma pessoa, o Deus era aquela mesma pessoa que morreu por ele. And that is just something I would call a really positive impact that took place in my life at that moment. The rest of the other things, I came to learn about them later, but that is what I would call the impact. Ele diz que aquele é o impacto, né? Essa questão de Jesus, seu Deus, né? Esse foi o impacto. Ele considera até um impacto positivo para ele. Mas esse seria o impacto que trouxe a vida dele. Yeah, that realization changed my life. Ele diz que aquilo que ele viu, né? Aquela realização mudou a vida dele. And because of that attitude, I got changed. And from there, I can say I got saved. E a partir dali, né, ele acredita que ele mudou. E a partir dali, que ele realmente foi salvo. Quando você descobriu que William Branham é um falso profeta? So, when did you discover that William Branham was or is a false prophet? And we'll ask you if you could detail, very thorough, the impacts and how did it happen to you? Thank you so much. First of all, I want to give a little bit of a history before I talk about the very day and what exactly happened. Bem, primeiro ele gostaria de contar e falar um pouco sobre uma história antes de ele chegar nesse dia, no fatídico dia ao qual nos referimos na pergunta. After reading the messages of William Branham and the books, I became a preacher. Após ler as mensagens de William Branham no livro e me tornar um pregador, um pastor, and I started doing missionary work, and Brazil became one of the countries that I started going out, apart from other countries as well. Eu comecei, né, nessas viagens, nessas missões, essas viagens missionárias, e o Brasil foi um dos países, né, ao qual ele começou a vir. So you came to Brazil in your missions, that's it? Yes, I've come to Brazil from 2011 up to 2021. I've been coming to Brazil every year for a period of 10 or 11 years. Eu vim ao Brasil, ele
veio, né, de 2011 a 2021. Em 10 a 11 anos eu estive visitando o Brasil. The last time I visited Brazil was 2021, I would call it, 2021. A última vez que eu estive no Brasil foi em 2021. I came to Brazil first in 2011, 2012, 2014, 15, 16, 17, 18, 2020, and 2001. A period of 11 years doing missionary work. Eu vim ao Brasil nos anos de 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 e 21. Né? Com exceção de 2013, ele veio ao Brasil num período aí eu vim ao Brasil no período de 10 a 11 anos. I've had many interpreters that interpreted for me while I was in Brazil. Eu conheci muitos intérpretes na época que eu estive aqui nesses 11 anos, que fizeram esse trabalho junto comigo no Brasil. But because I'm dealing with the question number 3, I will clip out one of the interpreters. And that is what began the journey of me discovering that William Branham is not what he claimed to be. Ele disse que, através de um dos intérpretes que eu tive no Brasil, eu descobri que William Branham era um falso profeta. I want my media person to be able to show you the email he sent me on October 13th, 2019. I don't know if you'll be able to see it. Ele está apresentando, ele cita, esse foi o irmão que me ajudou com essa questão. I don't know if you can be able to see it. This is the email he sent me while he forwarded the email to me on 13th of October 2019 while I was in Brazil. Esse foi o e-mail que ele mandou no dia 13 de outubro de 2019 para ele. Ele está mostrando aí, que o irmão teria enviado. In that email, he forwarded to me this book. Nesse mesmo e-mail, ele encaminhou para ele esse livro que eu estou mostrando. Yeah, the book is called Dispensational Truth. I think you can be able to see it. Dispensational Truth, yes? By a person called Dr. Clarence Larkin. Clarence Larkin, that's it? Yeah. Yes. Yep. É um livro do pastor Clarence Larkin, né? Dispensational Truth. Will, tem uma versão dele em português, desse livro? Sim, qual é, Ana? Verdade dispensacional. A Verdade Dispensacional, ok. And why did he actually send, or why did he forward the book to me? Because he later on confessed that he did not know who gave him that book and why. He did not understand. A razão, né, pelo que ele mandou para ele, né, me passou o livro, foi que o próprio irmão, ele não sabia quem tinha passado para ele ou por quê. But he sent me the book because he knows, and he still knows today, that I love reading. So we were reading a lot of material, so he thought he could forward that book to me. So I saved that book on my iPad. Então ele me enviou o livro porque ele sabe que eu gosto muito de ler. Portanto, nós fizemos várias pesquisas, lemos várias coisas, e ele me enviou e eu salvei o livro diretamente no meu iPad. I had some questions about the message and the ministry of William Branham before I got the book, but that was not strong enough to make me leave the message of William Branham. Eu já tinha algumas dúvidas e alguns questionamentos sobre o William Branham antes do livro me ser enviado. No entanto, não eram tão fortes ainda para me fazer deixar a mensagem. But when he sent me the book, I came with that book to Kenya, my country where I am today. E quando ele me deu esse livro, eu vim com esse livro para o meu país, o Quênia, onde eu resido hoje em dia. And I woke up one day and I started reading a book because
I never believed at one given time that the man I believed to be the prophet of God would actually lie. I never believed it. It never occurred to me that Branham would lie. Bem, um dia eu acordei e comecei a ler o livro, mas até então nunca teria me ocorrido que o homem no qual acreditava, o Sr. William Branham, seria um mentiroso. Jamais teria me ocorrido que ele seria um mentiroso. I believed everything he said, even an opinion, even there was no scripture for it. So long as he said it, we believed it, and that's what it was. Eu acreditava em tudo que ele dizia, em qualquer coisa, mesmo que essas coisas não estivessem na Escritura. Bastava ele dizer que nós todos acreditávamos, que eu acreditava. I had heard people had left the message of William Branham, but I did not want to associate myself with them. I actually even blocked them on the social media. I didn't want any connection with them because how can you fail to believe the prophet of God that God has sent for us in the last days? Eu conhecia pessoas que haviam deixado a mensagem. No entanto, eu as bloqueei. Bloqueei da minha vida, das minhas redes sociais, não queria me misturar com elas. Porque eu me recusava a acreditar que aquelas pessoas não acreditavam no profeta enviado por Deus, no profeta desses últimos dias. There is nothing Branham said that I didn't know. From 1947 to 1965, I knew the paragraph, I knew the year, I knew the city where he said the same things. Bem, eu conhecia tudo sobre William Branham, sabia tudo. Desde 97 para frente, eu conseguia citar as datas, conseguia citar tudo em relação a cada sermão que ele havia dado. Um momento exato eu poderia citar. How many times, for example, if he preached a series of messages or maybe preached the same title 10 times, 20 times, 5 times, I knew all that. It was on the tips of my fingers. Ele conhecia tudo, eu conhecia tudo. Não importava a quantidade de vezes que ele já havia pregado aquela mesma coisa, aquela mesma mensagem, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Eu conhecia cada uma das mensagens do William Branham. Elas estavam na ponta dos meus dedos. I looked at the Bible through the lenses provided by what William Branham preached. I could not independently look at the Bible, but through the message of William Branham. Bem, eu não conseguia ver a Bíblia. Eu olhava a Bíblia através de lentes que transformavam a Bíblia através do que o William Branham falava. Se não fosse através disso, eu não conseguiria olhar a Bíblia. É o único modo de eu olhar a Bíblia através, digamos assim, dos olhos de William Branham. But one night, when I was reading this book that Tony Douglas forwarded to me on the email, mas uma noite, após eu começar a ler o livro, eu comecei a ter acesso a informações que me abalaram. And that information had to do with the New Jerusalem as the city. E essa informação tinha a ver com a Nova Jerusalém, a cidade. And it was found in this book because I later on purchased the book. After I got the book on PDF, I purchased the book from Amazon, United States. Here is the copy of that book because I wanted to be sure I have a hard copy of what Tony forwarded to me. Ele adquiriu uma cópia do livro, porque o que o Tony enviou ele foi um PDF, era uma cópia digital. Então ele queria ter a certeza de que aquela informação era correta. Então ele queria ter uma cópia física daquela informação. See, so I did not sit under any person or any preacher or a group of people to tell me how false William Branham was. It was a self-discovery and it was very shocking for me. Ele não precisou de um grupo de pessoas, ou pastores, ou qualquer outra pessoa que fosse da igreja, falasse com ele ou conversasse com ele sobre isso. Foi uma descoberta própria dele a partir do livro. E isso abalou muito ele. It is found on page 146
of this book, Dispensational Truth. A mensagem para mim aparece na página 146. And the paragraph talks word for word what William Branham had preached in the message, The Future Home of the Heavenly Bridegroom and the Earthly Bride. Na página 146, ele fala sobre esse sermão de William Branham, né? A futura casa. And what William Branham said in paragraph 366 of that message E o que o William Branham fala, ou prega, né, no parágrafo 366 daquela mensagem, was found word for word what is in this book here. Então, o mesmo parágrafo aparece palavra por palavra descrito nesse livro. I didn't realize William Branham in his library had a possession of this book. I came to learn of that later. Eu não sabia que o William Branham tinha esse livro em posse, né? Que esse livro estava em sua biblioteca. And the word, I have the paragraph here, and the same paragraph is found in his book. E o parágrafo In his preaching. E o parágrafo que se encontra nesse livro, né, seria o mesmo parágrafo que aparece nos seus sermões, na sua pregação. But Branham, before he said it, he said, here is a deep revelation from God. He never referred to Clarence Larkin, but he referred to God as the person that had given him the revelation of the future home and said that paragraph. William Branham disse, né, pregou que aquela era uma revelação de Deus, uma profunda revelação de Deus. Ele em nenhum momento mencionou Clarence Larkin ou o livro anteriormente. Ele disse diretamente que aquilo era uma revelação de Deus, diretamente de Deus. When I read that, I sat erect because I loved that book of the future home that Branham had preached. Quando ele leu esse parágrafo, ele ficou imóvel, né? Porque ele falava exatamente sobre o sermão, a futura casa que William Branham havia pregado. Jeremiah chapter 23, verse 30 to 32 says, therefore declares the Lord, I'm against the prophets who steal from one another words supposedly from me. Yes, declares the Lord, I'm against the prophets who work their own tongues and yet declare, the Lord declares. Indeed, I'm against those who prophesy false dreams, declares the Lord. They tell them and lead my people astray with their reckless lies, yet I did not send or appoint them. They do not benefit these people in the least, declares the Lord. Eu começo citando Jeremias 23, versículo 30 a 32. Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Now we are dealing with the question number 3 that says, when did you discover that William Branham is a false prophet? And that's the reason I've read Jeremiah to show what God thinks about prophets stealing the words from others and claiming it is God who has sent them. E por isso eu citei Jeremias, porque eu estou respondendo essa pergunta, né, a pergunta número 3, exatamente sobre a questão do plágio.
Foi isso que me abalou, que me acordou em relação à questão de William Branham. E por isso eu citei Jeremias, exatamente por causa dos falsos profetas. So we are finding out the reason why we believe Branham lied, because he plagiarized, or rather he stole the words from other people. But this time we are reading the paragraph from Clarence Larkin that goes word for word what Branham later on read in his books. E por isso nós estamos aqui, né? Porque exatamente por causa do plágio. Para mostrar o que William Branham fez, que ele profetizou com as palavras de outras pessoas. E por isso que nesse exato momento nós vamos ler as palavras de Clarence Larkin. So I'm reading page 317 of Larkin's book. Portanto, eu vou ler a página 317 do livro de Clarence Larkin. But there is not only to be a new heaven and a new earth, there is to be a new city. This city is the place Jesus said he was going to heaven to prepare for his bride, the church. John 14, verse 24. It is just such a place as we would expect the divine architect to design and build. The description of it is surpassingly grand. It is celestial origin. It is not heaven itself, for it comes down out of heaven. No mortal has employed in its construction. It will take up its abode on the earth, and we see this why this present earth will have to be renovated by fire. And why there shall be no more sea, for the new city is 12,000 furlongs, or 1,500 miles square, and would reach from Maine to Florida, and from the Atlantic seaport 600 miles to the west of Mississippi River. In other words, would occupy more than one half the United States. We are told that the length and the breadth and the height of it are equal. This does not necessarily imply that it's a cube, for there is another geometrical figure that has equal dimensions, and that is a pyramid. It is probable form for a wall 144 cubits or 116 feet thick could not support a wall of 1,500 miles, and a wall that high would hide the pyramid part of the city from view. Portanto, mas não haverá apenas um novo céu e uma nova terra. Haverá uma nova cidade. Esta cidade é o lugar onde Jesus disse que voltaria ao céu para preparar sua noiva, a igreja. João 14, 24. É exatamente um lugar que esperaríamos que o arquiteto divino projetasse e construísse. A descrição dele é extraordinariamente grandiosa, é de origem celestial. Não é o próprio céu, pois vem diretamente do céu. Nenhuma mão mortal é empregada em sua construção. Ele terá sua morada na nova terra. E vamos nisso, porque esta terra atual terá que ser renovada pelo fogo, e porque não haverá mais mar, pois a nova cidade tem a medida de 12.000 estádios, ou 1.500 milhas quadradas, e chegaria do Maine à Flórida, e da costa atlântica 600 milhas a oeste do rio Mississippi. Em outras palavras, ocuparia mais da metade dos Estados Unidos. Dizem-nos que o comprimento, a largura e a altura são iguais. Isso não implica necessariamente que seja um cubo, pois existe outra figura geométrica que tem dimensões iguais, e essa é uma pirâmide. Esta é sua forma provável, pois uma parede de 144 covados, ou cúbitos, ou 216 pés de espessura, não poderia suportar uma parede de 1.500 milhas de altura. E uma parede tão alta esconderia a parte piramidal da cidade de vista. Okay, now we are reading what William Branham said in the Message The Future Home, paragraph 365. That is where we are beginning. We shall go paragraph after paragraph. Paragraph 365 says, now listen really close while we draw these dimensions
I want to erase the blackboard just a moment. Paragraph 366. Here is a deep revelation from God. Here, I'll just stop here. None of this other. I'll bring the rest of this up, the Lord willing. Now, notice now the earth is, well, you turn over in the book of Revelation, you can see how we measured it by the cubits and by the furlongs, 2,300. So we find out that the city is measured 1,500 miles square. Paragraph 368. You know how far that would reach? And then he says, I measured it off this week. It would reach from Maine to Florida and from eastern seaboard to 600 miles past west of Mississippi. In other words, have the United States just for the city. Paragraph 371. Now, that doesn't necessarily mean by being equal, it is said all the walls and the foundation are equal. That does not necessarily mean that it's a cube or a square. There is another geographical measure that the dimensions are the same. That is a pyramid. 4 square lieth 4 square, and the walls were the same. Agora, citando William Branham, vamos fazê-la por parágrafo. Começando no parágrafo 365. Agora, ouçam com muita atenção, enquanto nós desenhamos essas dimensões. Eu quero apagar o quadro só por um momento. Aqui está uma profunda revelação proveniente de Deus. Eu simplesmente vou parar por aqui. Nenhuma dessas outras. Eu irei apresentar o resto disso, se Deus quiser. Notem agora a Terra, esta. Esperem. Voltem novamente para o livro de Apocalipse. Vocês podem ver como ele a mediu em covados e em estádios. 2.300. Então agora nós descobrimos que a cidade tem 2.400 quilômetros quadrados. Vocês sabem que distância isso daria? Eu medi esta semana. Seria a distância de Maine à Flórida e da costa leste passando 960 quilômetros a oeste do Mississippi. Em outras palavras, metade dos Estados Unidos só para a cidade. Agora, isso não significa necessariamente que pelas medidas serem iguais, diz, e os muros e os fundamentos eram iguais, isso não significa necessariamente que é um cubo ou um quadrado. Há outra medida geográfica em que as dimensões são as mesmas. Essa é a pirâmide quadrangular, situada em quadrado, e os muros eram o mesmo. Essa é a passagem do sermão, né, do futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena. Okay. Now we realize when Branham was quoting Clarence Larkin, he never acknowledged that what was reading was from Clarence Larkin's book, as much as his library had the same book. Então, apesar de Branham estar citando as palavras de Clarence Larkin no seu sermão, ele nunca reconheceu ou deu autoria daquelas palavras a Clarence Larkin, ainda que ele tivesse o livro de Clarence Larkin em sua biblioteca. But he says, here is a deep revelation from God. If it was a deep revelation from God, how come when Larkin, that died in 1924, said the same thing and God never said it was his revelation? Então, como pode, né, William Branham dizer que ele recebeu uma revelação, uma profunda revelação de Deus, se ele utilizou a palavra de Clarence Larkin, um homem que morreu em 1924? Então, como pode as palavras de Deus nunca terem citado ou o próprio William Branham em relação ao nome de Larkin? So did William Branham get it from God or he got it from Clarence Larkin? Why did William Branham say, I measured the dimension of the city last week, when what he said word for word
is what was found in the books of Larkin. When he said he measured last week and everything he said was from Larkin, didn't he lie? Então, Branham recebeu essas palavras de Deus ou ele recebeu de Clarence Larkin, né? Como pode? Ele cita no sermão dele que ele mediu, que ele fez aquela medição, né, citando no tempo da época, que ele tinha feito na semana passada aquela medição. Então, como pode? Se as palavras que ele cita pertencem a Clarence Larkin, William Branham teria mentido? Ele estaria mentindo? Now, we are dealing with the question why I left the message, when I discovered William Branham was false. So when I read this paragraph from the books of Larkin, I had to go and find out any other book William Branham has preached in comparison with what Clarence Larkin has said to look for the relationship. Então, a partir daí, nós estamos lidando, né, com essa questão de quando eu descobri que William Branham era falso, né, quando eu deixei a igreja, foi a partir dessa leitura, dessa passagem de Clarence Larkin. A partir daí, eu tinha que descobrir, eu tinha que ir em busca. Então, eu comecei a comparar os outros escritos de Branham com Clarence Larkin. Now, as I said before, I was given this book on a PDF by my interpreter, Donnie Douglas Magins from Sherede. So I was reading it from this book, this information. Então, ele, né, recebeu a informação através de um PDF enviado pelo irmão, né, pelo senhor Tony Douglas, para ele, que era o intérprete dele na época, e ele estava lendo a partir desse livro. A pesquisa dele era a partir desse livro. And that triggered me to start doing a research. What did this man teach? This man called Clarence Larkin. I went to the internet and went through all his books and downloaded another book called The Book of Revelation. The book is called The Book of Revelation by Clarence Larkin. That is the book. I downloaded that very night when I came across this information. E a partir daí eu comecei a procurar outros escritos de Clarence Larkin, para que eu tivesse mais conhecimento e para que eu pudesse comparar com os escritos de William Branham. E a partir disso eu também encontrei um livro chamado, né, The Book of Revelation, o livro da Revelação. So when I took the book, I wanted to find out whether Clarence Larkin has also said something about the 7 churches or the 7 church ages, because I found out William Branham saying something about the new city and the information he got it from Clarence Larkin. So I wanted to find out whether Clarence Larkin has said something about the 7 church ages in the book of Revelation in comparison to what William Branham had said. Então ele começou a ler, eu no caso comecei a ler o livro, porque eu queria compará-lo com as 7 igrejas, a era das 7 igrejas, que ele queria comparar, porque ele queria ler em relação a Clarence Larkin, porque ele acreditava que ele iria encontrar algo em comparação com o que William Branham citava em relação a essa era, em relação às 7 igrejas. Para isso, ele pesquisou a fundo o livro da Revelação de Clarence Larkin. On page 11 of this book of Clarence Larkin, he begins by writing something called the 7-fold glory of his person. As 7 glórias da pessoa de Jesus Cristo. Exactly. Ah, sim. The first glory is his head and his hair. Eu estou lendo o livro da Revelation, porque o Clarence Larkin cita as 7 glórias da pessoa de Jesus. Então, a primeira glória seria o cabelo e a cabeça.
And the second is his eyes. A segunda seriam seus olhos. The third is his feet. A terceira seriam seus pés. The fourth is his voice. A quarta seria sua voz. The fifth is what he is holding in his hands. A quinta seria o que ele segura em suas mãos. The sixth is what is coming out of his mouth. A sexta seria o que sai, o que ele profere da sua boca. The seventh is the face, the countenance. A sétima seria a face, né? O que mostra a face de Jesus. All these things I've read are copied and pasted in the book of the Church Ages of William Marion Branham. And they are arranged the way I've read it from Clarence Larkin on page 11 and page 12. E tudo em relação às 7 glórias, né, de Jesus Cristo que eu acabei de ler, tudo isso foi copiado exatamente por William Branham. Aparece em seu livro, da mesma forma que foi citada por Clarence Larkin. The next part was now the church ages from Ephesus to Laodicea. E a próxima parte seria as eras da igreja, né, de Efésios até Laodiceu. Clarence Larkin says, that is on page 20. Okay. Clarence Larkin says the word Ephesus means aimed at and then relaxed. Branham said the same thing as well. He says the complaint that Christ makes against this church is that it had left its first love. Its character is seen in its very name. For Ephesus means to let go, to relax. That's exactly what William Branham said about Ephesus. That is another evidence he got his sermon from Larkin in this book. Bem, estou comparando, né, o livro de Clarence Larkin, o livro das Revelações, em relação às eras da igreja, a igreja de Efésios. Há uma passagem, né, que fala sobre a queixa que Cristo faz contra essa igreja, e é que ela abandonou o seu primeiro amor. Seu caráter é visto em seu próprio nome, pois Efésios significa deixar ir, relaxar. Tornou-se um apóstata da igreja. Paulo, que o fundou, advertiu o que deveria acontecer em sua mensagem de despedida. Então, essa passagem, do modo que ela está, aparece exatamente da mesma forma no livro de William Branham. All right. Now, when we go, I want to go fast because all the information we've already discovered, we have got keywords here. When Clarence was assigning a period of the 7 church ages, he said Ephesus was from 70 AD to 170. That is on page 20 of this book. When we go to the following church, Smyrna, Clarence said the Smyrna church age began from 170 to 312. Yeah. Então, o que ele está citando é que o Clarence Larkin, né, menciona em seu livro que a igreja de Efésios, ela teve o período dos 70 a.C., né, até 170. E a igreja de Esmirna, né, teria vindo de 170 até o período de 312. So we find the arrangement of the years is exactly what Branham took and placed in his 7 church ages. He took again from Clarence Larkin. But there is something extra William Branham did. He assigned the messengers. Clarence Larkin did not assign the messengers. He did not. So William Branham assigned the messengers, but Clarence didn't.
Clarence did not. né? But the years were exactly the same. We shall find out another place where another person came and assigned the name, and where Branham took that book, took the book of Clarence, put it together to make the 7 church ages exposition. Ele diz que William Branham utilizou as mesmas datas que Clarence utilizou, né? Mas não assinalou os mensageiros da mesma forma. O William Branham ele misturou, né? As eras não batem com os mensageiros da mesma forma que Clarence Larkin colocou. O William Branham ele teria alterado, né? E que ele tem, né, como provar, e outras pessoas têm como provar, que quando foi o livro das 7 eras foi produzido, né, ele foi produzido a partir de uma leitura sobre o livro de Clarence Larkin, diretamente, né, palavra por palavra, em relação ao livro. Yes. So remember, we said Branham got his preaching from 7 men. Clarence is one of them. Another one is Uriah Smith of the Seventh-day Adventist. Another one is Charles Taze Russell of Jehovah's Witness. Another one is John Gill. Another one is Albert Barnes. And another one is Scofield. So he got all the information from these 7 men. We are dealing with one of them called Clarence Larkin. Yes. O primeiro homem, William Branham teria adquirido todas as informações para os seus sermões, nesses seus livros, a partir de 7 homens. O primeiro teria sido Clarence Larkin. The second? The second was Uriah Smith of Seventh-day Adventist. Uriah Smith, yes? Yes, Uriah Smith of Seventh-day Uriah Adventist. Smith, da Igreja Adventista, né, do Sétimo Dia. The third is Charles Russell of Jehovah's Witness. Charles Russell, da Testemunha de Jeová. Bible. So Branham read John Gill. John Gill, né? Estudioso Gill. da Bíblia. Yes. And then Albert Barnes, he has got a commentary. Albert Burns, yes? Yes. Then the 7th is Dr. I.C. Scofield that wrote the Bible, translate the Bible. O Dr. Isaiah, yes? Scofield. No, it's called I.C. Scofield. 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 Yeah, Scofield. Yeah. IC, seria IC. Scofield. Yes. Então, o senhor teria traduzido a Bíblia, né? So all these 7 men, all the information is what Branham stole from them to build himself to a person that has come to reveal the Bible. E, né, William Branham teria roubado desses 7 homens, né, teriam roubado as palavras desses 7 homens e ele utilizou para construir a si mesmo. E as palavras que ele utilizou para citar a Bíblia, né, diretamente em sua igreja. And after I discovered from the book of Revelation that Branham had copied years, 70 AD to 170, 170 to 312, 312 to 606, 606 to 1520, 1520 to 1750 from Clarence Larkin. I came across another book of Jehovah's Witness. It is called The Finished Mystery. E depois que eu descobri, né, que o William Branham teria utilizado a cronologia do livro de Clarence Larkin, né, que vai de 70 a 170, e depois segue de 170 a 312, e assim por diante, em todas as eras da igreja, né, eu comecei a procurar muito mais. E encontrei uma informação num livro das Testemunhas de Jeová, que é chamado de The Mystery. The Finished. Mistério Completo. It's a book called Mistério The Completo, finalizado. Yes.
In this book, Russell of Jehovah's Witness has got 7 church ages with their messengers. The Nesse years livro, né, and the messengers. do Sr. Russell, ele já citava, né, as 7 eras da igreja com os seus mensageiros. Já aparecia nesse livro. So the teaching about the 7 church ages, whether true or not, had already been taught by the people that were long before William Branham came. Então, o ensinamento, né, os escritos sobre as 7 eras da igreja já haviam sido ensinados, já haviam sido passados por pessoas que vieram muito antes de William Branham. Now, according to this man, Russell, he has got the messenger of Ephesus as Paul, just like Branham said. E de acordo com esse homem, o Sr. Russell, né, ele cita que o mensageiro de Efésios, né, seria Paulo, da mesma forma que o William Branham faz. Then he has the messenger of the second church age as John, who wrote the book of Revelation. E depois ele aponta, né, o mensageiro da segunda era, né, do segundo livro, como João, né, o mesmo que escreveu o livro, né, das revelações. Revelations e Apocalipse, né? Eu sempre esqueço. Revelations, Apocalipse. Oh, yeah. The 7 church ages are written in the book of Revelation, chapter 2 and chapter 3. Now, according to page 27 of this book of Russell, he has Paul as the messenger of Ephesus. E de acordo com esse livro, na página 237, 237, that's it, Mr. Simon? No, 27, page 27. I'm sorry. De acordo com a página 27 do livro do Sr. Russell, ele aponta o mensageiro, né, as John, yes? No, he says the first messenger of Ephesus is Paul, according to this book. According to this book. So that just like Lark, yes? Like Branham. Like Branham, sorry, like Branham. E como Yes. Branham, e Russell aponta que o primeiro mensageiro das igrejas seria Paulo. When he goes to Smyrna church age, he says the word Smyrna means Maya, just like Branham. E assim como Branham, né, ele cita que a segunda era da igreja, que é Esmirna, né, seria o mesmo que Maia. That's it? No, Maya, you remember the 3 gifts that was given to Jesus? Frankincense, Maya, and gold. You remember that? Mira, entendi. Yes, exactly. Mirra, né? Mirra. Yes. So this man says Smyrna church age means Mira or Maya. That is also what William Branham said. E da mesma forma, William Branham citou que a segunda era da igreja, que é Esmirna, né, seria o mesmo que Mirra. Da mesma forma, Russell escreveu, da mesma forma, William Branham escreveu, ou citou, né? Page 30 of the same book, he says the messenger of the church of Smyrna was John, who wrote the book of Revelation. E da mesma forma, né, como foi citado anteriormente por Branham, né, John aparece na segunda igreja como mensageiro e o mesmo que escreveu o Apocalipse, né, o livro do Apocalipse. João. João, okay. Then when we come to the third church, which is now Berkamos, this man says the messenger of Berkamos was Peter Waldo. It's on page 37. E no livro de Pérgamo, né, ele cita, assim como Branham, que o senhor Peter Waldo, né, que em português seria Pedro, mas ele é um pastor da Europa, we have to keep the Peter, seria o senhor Peter Waldo, né, seria o mensageiro da igreja de Pérgamo. Then he goes to the fourth messenger. The fifth messenger is John Wycliffe, which is now the messenger of the church that followed Berkamos church. The Sardis. Thyatira? Yeah, the Thyatira, right.
Thyatira. Thyatira, yes? Yes. So the message from Thyatira is John Wycliffe, that's it? Yes, John Wycliffe. E seguindo a igreja de Pérgamo, nós temos a igreja de Tiatira e o mensageiro seria o senhor John Wycliffe. Then for Sardis is Martin Luther. E seguindo a igreja de Sardes, né, seria Martin Luther, yes? Then the last one is Russell himself, the messenger of Laodicea. After the Philadelphia, come the Laodicea. Yes. A igreja de Laodicea, que seria o mensageiro, seria o próprio Russell. Exactly. So we find William Branham has found something from the book of Russell and so much from the book of Larkin. He has put them together and he has arranged his messengers. So he has Paul, like Russell. He has Luther, like Russell. He has himself, like Russell. Então, William Branham pegou os dois livros e os fundiu, né, e passou a utilizar os mensageiros, mas os mensageiros que apareceram lá, ele passou a citar em seu próprio nome. Né, os mensageiros dessas igrejas não passaram a não mais aparecer, mas sim o próprio William Branham como mensageiro. So what Branham is calling the revelation was a collection from other ministers, and that's why I read Jeremiah 23 saying God is against prophets that are stealing words from one another, claiming it is God. Então, por isso que eu citei Jeremias, porque Branham, as palavras de Branham, a mensagem de Branham, são palavras vindas de outros pastores, de outros ministros. Não são palavras dele. Né? Então, seria um plágio. Ele estaria usando as palavras de outras pessoas. Estaria proferindo as palavras de outras pessoas. E isso o colocaria como um falso profeta, assim como é apontado por Jeremias. All right. So when I discovered this in this book of Clarence Larkin, I went straight to the 7 seals according to Clarence Larkin, because Branham had also claimed to have received the 7 angels that gave him the commission to reveal the 7 seals. I wanted to find out what Larkin says about the 7 seals too. E a partir daí, dessa questão das 7 eras, dos mensageiros, eu parti para investigar os 7 selos. Porque Branham cita que ele recebeu a visita de 7 anjos e teria recebido, né, os 7 selos. Então, eu fui pesquisar o que Clarence Larkin falava sobre os 7 selos. The first seal I went to read was the 7th seal. What Clarence Larkin said about the 7th seal. Então, o primeiro selo que eu fui pesquisar foi o 7º selo. Eu queria saber o que Larkin falava sobre o 7º selo. And I found a striking resemblance on what William Branham said about the 7th seal. E eu achei uma semelhança, né? Uma semelhança muito forte entre Clarence Larkin, o que Clarence Larkin tinha escrito, e o que William Branham tinha escrito. And he says it on page 68. Can you get there? Page 68 of the book of Revelation. It says, we must not forget that the 7th seal includes all that happens during the sounding of the trumpets and the pouring out of the vials, and so extends down to the ushering in of the millennium. To illustrate, a rocket fired into the air may burst into 7 stars, and one of these stars into 7 other stars,
and one of the second group of stars into a third group of 7 stars. So the 7th seal includes the 7 trumpets, and the 7th trumpet includes the 7 vials. You found it? Maybe you can just interpret directly. Yes. E Yes. eu gostaria de citar o primeiro parágrafo do 7 selo, do 7º selo. Não devemos esquecer que o 7º selo inclui tudo o que acontece durante o soar das trompetas e o derramamento das taças. E assim se estende até o início do milênio. Para ilustrar, um foguete disparado para o ar pode explodir em 7 estrelas, e uma dessas estrelas em 7 outras estrelas, e um do segundo grupo de estrelas em um terceiro grupo de 7 estrelas. Assim, o 7º selo inclui as 7 trombetas, e a 7ª trombeta inclui as 7 taças. When William Branham started preaching the 7 seals, you can interpret that. Quando William Branham começou a pregar os 7 selos, he said the 7 angels appeared to him in a cloud and gave him the revelation. ele diz que os 7 anjos apareceram para ele numa nuvem e entregaram a ele a revelação. But when he was preaching the future home, he said it was a deep revelation from God, but yet we found it was from Clarence Larkin. Mas quando ele estava pregando o futuro lá, o sermão do futuro lá, ele diz que recebeu uma revelação profunda de Deus. Now, Mas, when we come to the 7th seal that William Branham preached, I went straight to what Clarence has preached in his book to compare with what Branham has preached, claiming the angel gave him the revelation. e nesse exato momento eu fui direto comparar o que Branham disse com o que Clarence Larkin havia escrito, né, em relação a receber a revelação diretamente de um anjo. So we find Clarence Larkin said the 7th seal is like firing a rocket. E o que nós lemos, né, anteriormente foi que Clarence Larkin compara, né, que o 7º selo é como disparar um foguete. When we come to William Branham, in paragraph 234 of the 7th seal preaching, E quando nós vamos até William Branham, né, no parágrafo 234 da pregação dos 7 selos, he says the following. ele The diz o 7th seguinte: seal is like firing. The 7th seal is like firing a rocket into the air, and that rocket explodes here, and it goes up, and then explodes again. It puts out 5 stars. One of those stars explodes and blows out 5 stars from it. Then one of them stars explodes and blows out 5 stars from it. This is exactly what Clarence Larkin said, except Clarence Larkin said it explodes 7 stars, but Branham said it explodes 5 stars. But the same language, same similarity. William Branham cita da mesma forma que Clarence Larkin, ele cita o foguete, ele cita o modo que o foguete explode, né, que o foguete se divide em estrelas. Tudo que o Clarence Larkin utilizou, William Branham utiliza. A única diferença é que em vez de 7 estrelas, ele cita 5 estrelas, né? E são pequenas diferenças que William Branham trouxe para a sua pregação, mas que no final as duas se comparam. William Branham says single estrelas, 5 stars. Clarence Larkin says set estrelas. But the language is explosion of a rocket. Como mencionei, William Branham cita 5 estrelas. Já Clarence Larkin cita 7 estrelas. Mas ambos se referem à explosão do foguete. So the next thing I went to check what Clarence Larkin said about the 6th seal. And that is on page 62 of the book of the Revelation. That one I'm not going to read. I just want you to check that place.
I want to say something there. E agora eu What gostaria I de found- citar o sexto selo, né? Voltando ao sexto selo. What I found very striking was when Clarence was preaching the 7 seals found in this book, when he got to the 6th seal, he started comparing Revelation 6 and Matthew 24. Clarence, quando ele chegou ao sexto selo, né? O William Branham também, eles começaram a comparar o sexto selo com Mateus 24, versículo de 1 a 3. When William Branham was preaching the 7 seals, when he reached to the 6th seal, he started comparing Revelation 6 and Matthew 24. It's in his books. E da mesma forma, né, como nós acabamos de dizer, como eu acabei de dizer, o próprio William Branham comparou o sexto selo com Mateus 24. So the question I come up with that I'm asking, what did the angels tell William Branham, because he claimed the angels came down to him in a cloud and gave him the revelation of the 7 seals, while the things he said in the 7 seals were stolen from Clarence Larkin? What did the angels say? Did the angels truly come? Então, a minha questão, a pergunta que eu faço é: o que os anjos teriam dito ao William Branham? Ele teria realmente recebido esses anjos? Aquilo teria ocorrido realmente? The question would be, were the 7 seals as a result of the visitation of angels, or he copied from Clarence? If it was the angels, how come what Clarence said is what William Branham said? So what did the angels say? Então, eu repito, né? Essa é a minha pergunta. O que os anjos disseram? Os anjos realmente falaram com o William Branham, contaram essa revelação ao William Branham, ou ele copiou tudo de Clarence Larkin? É real o que o William Branham recebeu? Where are the angels? Where is the revelation of God? It is Onde all estão os from anjos? Clarence Larkin. Is Clarence Larkin the God of the 7 angels Branham was talking about? We're about to finish. Onde estão os anjos? Né? Onde está a revelação de Deus? O resultado da obra de William Branham é a obra de Clarence Larkin? That is one of the reasons I discovered there is nothing supernatural about the seals. It is someone who stole information of another and said it is God. Nothing spiritual about it. Então, essa é uma das razões pela qual hoje eu não acredito. Porque não há nada de espiritual nas palavras de William Branham. São palavras roubadas de uma outra pessoa. Não há espiritualidade nessas palavras. Then the last question on that is, if message believers, I included, came across the 2 books of Clarence Larkin, would I still believe William Branham revealed the seals? Would there have been a reason to believe William Branham as a prophet? E a minha próxima pergunta, né, vai diretamente aos crentes, a quem crê na mensagem. E eu me incluo. Se depois de você ler os 2 livros de Clarence Larkin, você ainda é capaz de acreditar nas palavras de William Branham. Se você não mudaria, não questionaria as palavras de William Branham. God bless you. Thank you very much. Just bring the pictures back. God bless you too, Mr. Simon. Deus abençoe. Pastor Simon, eu agradeço pela sua cooperação, que essa entrevista possa chegar a muitos
e que as pessoas possam ver quem é de fato a mensagem, quem é o William Branham, e decidam-se a sair desse movimento sectário. Pastor Simon, obrigado mais uma vez, obrigado ao tradutor. Deus vos abençoe.